Durante séculos, reis, papas e impérios inteiros acreditaram estar no controle. Eles criavam leis, comandavam exércitos, travavam guerras, mas havia algo, ou alguém, acima deles. Uma força silenciosa, sem trono, sem coroa, sem rosto. Uma sociedade tão bem escondida na história que, quando você olha para trás, parece impossível eles estavam em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, em nenhum registro oficial. Não deixaram castelos, não deixaram bandeiras, deixaram apenas vestígios, pequenos demais para um historiador casual perceber, mas claros o suficiente para quem sabe onde procurar. E hoje aqui, você vai conhecer a história da Ordem Invisível, a organização que influenciou 5 séculos de decisões. Desde cruzadas, coroações, quedas de impérios, tratados secretos, até o mundo que você vê com seus próprios olhos. E o mais perturbador, alguns dizem que ela nunca acabou. A ordem que controlou reis sem jamais aparece. Eu sempre achei que entendia como o mundo funcionava, que a história humana era uma sequência de escolhas feitas por reis, governantes, generais e religiosos. Acreditava que impérios caíam por erros políticos, que povos eram guiados por líderes carismáticos e que a linha do tempo do planeta era moldada pela força das mãos que apareciam nos livros. Mas tudo isso começou a ruir no dia em que encontrei um manuscrito esquecido dentro de um arquivo público antigo em uma sala onde quase ninguém mais entrava. Era um arquivo sem número, sem catalogação, como se de algum modo alguém tivesse decidido que aquilo não deveria ser encontrado. O papel era áspero, envelhecido. E o cheiro que subia dele era o mesmo que sinto quando estou diante de algo que ficou quieto demais por muito tempo. E ali, escrito numa caligrafia firme e ao mesmo tempo inquieta, estava o nome que mudaria tudo o que eu acreditava sobre a história humana. A Ordem Invisível. No começo, achei que era apenas mais um daqueles mitos criados por curiosos, do tipo que costuma surgir em momentos turbulentos da humanidade. Mas havia algo estranho ali, algo que não se encaixava no padrão das invenções populares. A linguagem era formal, quase diplomática, e as descrições eram precisas demais para serem fruto de imaginação. Parecia mais um relatório do que uma lenda. Eu me lembro de ter lido as primeiras linhas, sentindo como se alguém me observasse pela janela ao fundo, mesmo sabendo que ela dava apenas para um pátio vazio. A sensação era absurda, mas insistente, como se eu estivesse entrando em território que alguém não queria que eu explorasse. O documento mencionava encontros que aconteceram em cidades europeias no início do século XVI. Não havia nomes de participantes, apenas símbolos. Um círculo dividido em 3 partes iguais, cruzado por uma linha quase imperceptível, como se fosse apenas um detalhe artístico. Eu não reconheci o símbolo, mas sabia que já o tinha visto antes. Demorei horas até lembrar. Ele estava gravado discretamente em uma pintura antiga, exposta num pequeno museu de Lisboa. Uma pintura que eu tinha visto apenas uma vez, anos antes, e que mostrava o conselho de um rei tomando decisões importantes. Mas ao fundo, quase apagado pela sombra, o mesmo círculo apareceu escondido num pedaço de tecido. Foi aí que entendi que aquele símbolo não estava ali por acaso, e muito menos naquele manuscrito. Quanto mais eu lia, mais tudo parecia conspirar para um propósito maior. O texto falava de influência silenciosa, de decisões alteradas antes de chegarem aos governantes, de recomendações que nunca eram assinadas, mas que sempre terminavam sendo seguidas por quem detinha o poder. Não havia ameaças explícitas, não havia domínio militar, não havia chantagem, apenas sugestões. Sugestões que moldavam o futuro de maneira quase imperceptível. E no final, o resultado sempre favorecia o mesmo grupo.
Uma sociedade que ninguém nomeava, que ninguém registrava, mas que deixava sua marca como sombra sobre a história. Eu senti o peso daquilo de um jeito que nunca tinha sentido lendo nenhum documento histórico antes. Era como se eu tivesse colocado uma pedra nos ombros. A cada linha, uma nova peça encaixava algo que, até então, parecia desconexo na história que conhecemos. Decisões políticas improváveis, mudanças diplomáticas feitas da noite para o dia, anexações de territórios que nunca tiveram explicação convincente e até mesmo movimentos silenciosos da Igreja que mudaram o rumo da fé de milhões. Tudo isso começava a fazer sentido sob a hipótese narrada ali. Eles influenciavam tudo. Mas quem eram eles? Não havia um nome claro, não havia uma lista de membros, não havia um local fixo de reunião. Era como tentar encontrar uma pessoa olhando pela sombra dela. Você sabe que está ali, mas não consegue ver o rosto. Mesmo assim, havia pistas. Pequenas, dispersas, escondidas em relatos de cronistas que nunca ganharam destaque, em cartas que pareciam mais pessoais do que políticas e, em especial, em registros de viagens de certos mensageiros que nunca apareciam nos documentos principais de seus países de origem. Eram como viajantes que desempenhavam funções cruciais, mas ninguém nunca registrava oficialmente. Lendo aquilo, senti que grandes períodos da história poderiam estar diretamente ligados à ação dessa sociedade. O manuscrito mencionava discretamente a turbulência da Reforma Protestante, as negociações secretas que antecederam o fim de guerras europeias e, principalmente, a coroação de líderes que, segundo a história oficial, ascenderam por mérito ou linhagem, mas que, segundo o documento, tiveram sua ascensão ajustada pela ordem invisível. E ao perceber isso, percebi também outra coisa: o silêncio. Tudo era silencioso demais. A ordem não aparecia como protagonista. Ela era como a mão que segura o pincel enquanto o pintor pinta. O mundo via a pintura, mas não a mão. E o manuscrito parecia ter saído de algum lugar onde essa mão finalmente se cansou de se esconder. Senti um calafrio quando continuei a leitura. O texto sugeria que a ordem tinha surgido muito antes do século XVI. Aqueles documentos eram apenas o que restou após séculos de destruição proposital de arquivos. Uma purga histórica planejada. Era como se alguém, em algum momento, tivesse decidido apagar sua própria existência para que ninguém jamais pudesse reconstruir a verdade completa. Mas por quê? Por que alguém que controla meio mundo prefere desaparecer completamente da história? Essa parte do manuscrito estava danificada, queimada nas bordas. Não sei se foi intencional ou acidental, mas, curiosamente, a queimadura começava justamente numa frase que parecia tentar responder essa pergunta. Isso me deixou inquieto. Foi como se alguém tivesse lido a página antes de mim, decidido que aquilo era perigoso demais e tentado apagá-la. Continuei investigando a partir de outras fontes. Busquei referências cruzadas, mencionei símbolos, encontrei padrões escondidos em documentos que não deveriam ter nenhuma relação entre si. Era como seguir pegadas quase invisíveis num chão escuro, mas passo a passo as evidências se acumulavam. Não havia mais como negar, aquilo não era invenção. E o pior, eles ainda estavam mencionados em registros discretos até o século XXI. Eu nunca imaginei que algo tão sutil pudesse ser tão poderoso. Nunca imaginei que uma sociedade sem rosto pudesse mover reis como peças de um tabuleiro. E nunca imaginei que eu acabaria descobrindo algo que talvez nunca tenha sido feito para ser descoberto. Mas agora que tudo isso está diante de mim, não posso simplesmente voltar atrás. E você, que está me ouvindo agora, também não conseguirá.
Porque a partir deste momento você vai enxergar a história com olhos novos, olhos que não aceitam mais a versão fácil, olhos que procuram o que esteve escondido por 500 anos. E a verdade, a verdadeira verdade, começa agora. A reconstrução do invisível. Quando terminei de ler aquele manuscrito pela primeira vez, fechei os olhos e fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque eu queria, mas porque meu corpo simplesmente parou, como se estivesse tentando processar tudo o que tinha acabado de absorver. A sala onde eu estava parecia menor, o ar mais pesado, como se as paredes tivessem ouvido a mesma revelação que eu. Não era apenas um documento antigo, era uma confissão histórica deixada no lugar errado, ou talvez no lugar certo, dependendo de quem encontrasse. E naquele dia, fui eu. Eu decidi voltar ao início do manuscrito para tentar entender melhor sua estrutura. Era estranho. Ele não seguia uma organização linear, como relatórios políticos geralmente seguem. Parecia mais um conjunto de lembranças, anotadas por alguém que tinha visto demais, mas que não podia falar abertamente. O autor, que não assinava o texto, escrevia como quem teme que as palavras possam prender fogo. Ele não usava nomes, apenas iniciais. Não descrevia eventos abertamente, apenas sugeria. Mas ainda assim, a força daquilo era esmagadora. Uma coisa em especial me chamou a atenção. Havia referências indiretas a locais que eu conhecia. Arquivos em Salvador, salas subterrâneas em Coimbra, uma biblioteca privada em Belo Horizonte, mantida por uma família que ninguém mencionava publicamente. Era como se o autor estivesse me guiando sem saber quem eu seria. Talvez ele não quisesse que ninguém encontrasse aquilo, ou talvez quisesse apenas que a pessoa certa encontrasse. Hoje, quando penso nisso, sinto que o manuscrito sempre esteve me esperando. Comecei, então, uma jornada que eu nunca tinha imaginado viver. Passei dias inteiros revisando documentos antigos, cruzando informações e anotando padrões. Eu entrava em arquivos públicos, como se estivesse entrando em templos silenciosos. Cada sala parecia guardar um pedaço da trama que faltava. Procurava por símbolos, por assinaturas incompletas, por frases que não combinavam com o estilo do escritor original. Era como montar um quebra-cabeça que alguém fez questão de espalhar pelo mundo. Alguns trechos mencionavam reuniões secretas que aconteciam ao amanhecer, sempre perto de igrejas ou prédios antigos, como se precisassem da presença de algo sagrado para legitimar suas decisões. Isso me chamou a atenção. Por que uma organização que parece ter tanto poder se encontraria sempre perto de locais religiosos? Seria uma forma de proteção, de disfarce, ou seriam apenas símbolos utilizados para intimidar quem eventualmente descobrisse sua existência? Continuei seguindo as pistas. Descobri que em 1537, por exemplo, houve um encontro que foi descrito como o dia em que o mundo mudou sem saber. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. O que poderia ter acontecido nesse dia para justificar tamanha afirmação? Procurei em registros portugueses, espanhóis e italianos, mas nada parecia fora do normal na superfície. Mas, quanto mais eu lia, mais percebia que as mudanças que aconteceram naquele ano, pequenas, quase invisíveis, criaram efeitos que ecoariam por séculos. Foi também nesse período que certos governantes passaram a tomar decisões que contrariavam seus próprios conselhos. Eram escolhas que pareciam irracionais para a época, mas que, olhando em retrospecto, eram extremamente convenientes para a ordem invisível. Não havia explicação lógica para isso nos livros que li, mas no manuscrito havia uma frase que não consigo tirar da cabeça. Influenciar um homem é mais simples do que influenciar um reino. Basta fazê-lo acreditar que a ideia nasceu dele. Essa frase mudou completamente minha percepção do poder. Porque se isso for verdade, se o simples ato de introduzir uma ideia na mente certa for suficiente para alterar o rumo de um país,
Então, toda a história que conhecemos pode ter sido construída com base em pensamentos que não pertenciam aos líderes que tomaram decisões. E isso me arrepiou profundamente. Continuei investigando. Em uma parte mais adiantada do texto, o autor falava sobre mensageiros silenciosos, pessoas que viajavam entre cidades e reinos sem carregar qualquer insígnia oficial. Eram descritos como sombras que caminhavam em plena luz do dia, sempre presentes, sempre discretos. E o que mais me assustou é que muitos desses mensageiros aparecem em registros modernos, não com seus nomes, mas com descrições semelhantes, como se a ordem tivesse atravessado gerações, sem nunca perder sua essência. Lembro-me de uma noite em particular, quando eu estava revisando documentos portugueses do século XVIII, e notei que certos decretos, assinados por reis, tinham exatamente o mesmo padrão de escrita em suas justificativas políticas. Era como se alguém tivesse redigido aquilo para eles, sem jamais aparecer como autor. Isso me deixou tão inquieto que precisei levantar, caminhar um pouco e respirar fundo, porque, se isso fosse verdade, então aqueles governantes eram apenas rostos. A verdadeira força estava em outro lugar. Ao mesmo tempo em que tudo isso me fascinava, também me assustava profundamente, porque eu percebia, página após página, que a ordem invisível não tinha apenas moldado a história, ela tinha moldado o tempo, as crenças, as guerras, as alianças, os avanços tecnológicos e até mesmo os silêncios que insistimos em não questionar. E perceber isso é como ter o chão arrancado dos pés. No final do manuscrito, havia uma frase que parecia quase um desabafo. Se alguém estiver lendo isto no futuro, saiba que nada do que você acredita ser sólido permanece sólido quando a verdade aparece. Aquilo me atingiu como um golpe, porque, naquele ponto, eu já tinha entendido que minha visão sobre a história humana nunca mais seria a mesma. E mesmo assim, eu continuava, porque alguma coisa dentro de mim dizia que eu precisava ir até o fim, que não havia sentido em recuar depois de chegar tão longe. E talvez seja por isso que você esteja me ouvindo agora, porque essa história, essa revelação, essa força silenciosa que atravessou séculos precisa ser contada, não porque seja confortável, mas porque é verdadeira. E no próximo bloco eu vou te levar mais fundo, bem mais fundo do que qualquer livro jamais levou. A descoberta que mexeu com o mundo. Imagine uma noite silenciosa em Addis Abeba. Nos corredores estreitos da Biblioteca Nacional da Etiópia, um pesquisador folheia manuscritos poeirentos empilhados há séculos, até que seus dedos tocam algo diferente. Uma capa de couro escurecido, com inscrições quase apagadas, escritas em Ge'ez, a língua sagrada mais antiga da Etiópia. Ele segura o manuscrito contra a luz fraca. A tinta parece pulsar, como se guardasse um segredo que nunca deveria ter sido apagado da história. Ao abrir, suas mãos tremem. As primeiras linhas revelam algo inacreditável. Estas são as palavras do mestre após ter vencido a morte. O pesquisador engole seco. Isso era impossível. A tradição cristã sempre afirmou que as frases de Jesus após a ressurreição foram poucas, dispersas, fragmentadas, mas ali, diante dele, existia um texto contínuo, organizado, quase como se fosse um diário espiritual deixado pelo próprio Cristo para seus seguidores mais próximos. E dentro daquele manuscrito estavam palavras que não constam em nenhum evangelho conhecido, nem mesmo nos apócrifos já catalogados. Frases que contradiziam, completavam e expandiam ensinamentos milenares. O pesquisador sente o coração acelerar. Ele olha ao redor para verificar se alguém o observava. Nada, somente o silêncio. Mas dentro dele algo já havia mudado. A descoberta não era apenas histórica, era espiritual. Porque aquele texto,
Aquele manuscrito silencioso prometia revelar o que Jesus teria dito depois de retornar da morte, quando seus discípulos ainda mal acreditavam no que estavam vendo. Palavras supostamente escondidas por quase 2000 anos. Palavras que, se autênticas, mudariam completamente a forma como entendemos a ressurreição, o propósito da fé cristã e o papel do próprio ser humano diante do divino. E naquela noite, em perfeita solidão, o pesquisador percebeu, ele tinha acabado de abrir um portal esquecido, um portal que jamais deveria ter sido encontrado. E é aqui que começamos a entrar na parte mais perigosa dessa história. O texto que não deveria existir. O manuscrito encontrado não era apenas antigo, ele era impossível. As análises preliminares mostravam algo desconcertante. A composição da tinta, o tipo do pergaminho, os padrões de caligrafia, tudo indicava uma origem entre os séculos IV e VI d.C., ou seja, época em que os primeiros cristãos ainda disputavam ferozmente o que deveria ou não ser considerado sagrado. E esse manuscrito continha algo que nenhum outro texto conhecido ousou registrar. Discursos completos atribuídos a Jesus após a ressurreição. Ao folhear o manuscrito, o pesquisador percebeu que não se tratava de um relato fragmentado, e sim de uma sequência de diálogos profundos, como se fossem ensinamentos secretos reservados apenas aos discípulos mais preparados. E então, ele chegou ao trecho que mudaria tudo. Um parágrafo inteiro escrito com um cuidado especial. E ele lhes disse: não me busquem no alto, pois o alto está em vós, pois quando o coração desperta, a vida vence a morte. O pesquisador recuou na cadeira. Isso significava que, segundo aquele texto, Jesus teria ensinado depois da ressurreição que o sagrado não estava fora, mas dentro do ser humano. A vida eterna não era um lugar, mas um estado. E a ressurreição não era apenas um evento, mas uma condição da consciência. Era um ensinamento espiritual, filosófico e profundamente transformador, tão ousado que teria sido considerado herético por boa parte da Igreja Antiga. E isso explicava algo crucial. Porque o texto ficou escondido por quase 2000 anos, mas havia mais. O manuscrito mencionava uma reunião secreta entre Jesus ressuscitado e um pequeno grupo de discípulos. Não os 12, mas 3 nomes raramente citados em textos tradicionais. E o que ele supostamente revela a esse pequeno grupo é tão inacreditável, tão diferente do que conhecemos, que muitos acreditam que esse foi justamente o motivo pelo qual esse documento foi sufocado na história. Afinal, se um texto desse tipo viesse à tona no século IV, período de disputas teológicas, concílios e tentativas de unificação, ele poderia dividir a fé cristã, gerar movimentos independentes e colocar em risco a autoridade das recém-formadas instituições religiosas. Por isso, o manuscrito não foi destruído, ele foi escondido. Escondido por séculos, passado de mão em mão e finalmente protegido pelos monges etíopes, que juraram preservar tudo o que dizia respeito ao cristianismo primitivo, mesmo aquilo que não era conveniente ao mundo. E agora, depois de quase 2 milênios de silêncio, ele estava ali, aberto, revelando palavras que jamais deveriam ter sido lidas novamente. Mas o trecho que vem a seguir, aquele que inicia o capítulo 3 do manuscrito, é o que realmente faria pesquisadores, teólogos e historiadores questionarem tudo. Porque nele, Jesus supostamente revela o que ele viu entre a morte e a ressurreição. E é isso que iremos revelar nos próximos minutos. O capítulo que ninguém estava preparado para ler. Quando eu virei a página para iniciar o 3º capítulo daquele manuscrito, senti como se estivesse atravessando uma fronteira invisível.
Era como se tudo o que eu tinha lido até ali fosse apenas uma preparação silenciosa para algo muito maior, algo que exigia não apenas leitura, mas entrega. O pergaminho estava mais escurecido nessa parte, como se décadas de mãos temerosas tivessem parado justamente ali, hesitando antes de seguir. A caligrafia mudava levemente, como se o escriba, ao registrar aquelas palavras, tivesse sido tomado por uma reverência profunda. E quando meus olhos pousaram na primeira linha, eu entendi por quê. O texto começava descrevendo um momento após a ressurreição, quando Jesus teria aparecido não ao grupo habitual de discípulos, mas a uma pequena assembleia escondida em uma casa simples nos arredores de Jerusalém. Era madrugada, e o manuscrito descrevia a escuridão como se ela tivesse um peso próprio, uma espessura que só era rompida pela presença dele. Diz que aqueles que estavam na sala sentiram primeiro o calor, depois a luz suave, e só então reconheceram sua figura. E o que impressionou profundamente foi a forma como o texto descreve Jesus naquela aparição. Não como uma sombra, não como uma visão, mas como alguém plenamente vivo, porém transbordando uma serenidade que nenhum dos presentes havia conhecido dele antes da crucificação. E então, no parágrafo seguinte, o manuscrito mencionava algo que nunca aparece nos textos canônicos. Jesus teria contado o que ele viu entre a morte e a ressurreição. Eu li essas linhas com o coração acelerado, consciente de que estava acessando uma narrativa que atravessou séculos escondida. E mesmo assim, a simplicidade das palavras era tão poderosa que ultrapassava qualquer necessidade de comprovação histórica. Era como se eu estivesse ouvindo uma lembrança viva, um depoimento gravado no espírito e não apenas tinta em pergaminho. O manuscrito dizia que no instante em que seu corpo deixou de respirar, Jesus percebeu que não havia escuridão, mas um silêncio profundo que ele descreve como o ventre de todas as vozes. Ele teria visto uma espécie de luz que não vinha de fora, mas de dentro dele mesmo, como se sua própria essência estivesse acordando para uma dimensão mais ampla. Ele fala sobre ouvir as dores do mundo, não como gritos, mas como pequenas ondas que se moviam no mesmo oceano onde ele agora estava, e que, ao tocá-las, sentiu um impulso irresistível de acolhê-las todas. Não como um peso, mas como um chamado natural. O texto continua dizendo que Jesus teria percebido, nesse estado, que a vida e a morte não eram dois lugares separados, mas duas portas que levam para a mesma casa, e que a diferença entre atravessar por uma ou outra está apenas na forma como a consciência se encontra. Ele teria dito aos discípulos reunidos naquela madrugada que ninguém precisa temer a morte, porque ela não é o fim, mas o retorno à origem da qual ninguém está separado. Essas palavras, registradas de maneira tão delicada no manuscrito, tinham uma força que ultrapassava qualquer dogma. Parecia mais uma conversa íntima do que um ensinamento formal. E então vem a parte que mais me tocou. Jesus teria dito que, enquanto estava entre a morte e a ressurreição, viu não apenas almas, mas também memórias vivas da humanidade, como se todos os sentimentos, de todos os tempos, existissem em uma única corrente. E ele reconheceu ali algo que chamou de a chama que não se apaga, uma espécie de centelha espiritual que, segundo ele, está presente em cada ser humano. Uma luz que não precisa ser conquistada, apenas despertada. Essa centelha era descrita como a ponte entre o mundo físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. No manuscrito, Jesus afirma ainda que, ao atravessar essa dimensão, percebeu que cada pessoa possui uma espécie de porta invisível no coração e que essa porta só se abre quando a pessoa decide se reconciliar consigo mesma. Não com o mundo, não com a dor, mas com a própria essência. É a partir dessa reconciliação interna que a luz pode se manifestar.
Ele diz que tentou ensinar isso antes da crucificação, mas poucos estavam preparados. Mas agora, após a ressurreição, ele precisava mostrar aos discípulos um caminho mais direto, mais profundo e ao mesmo tempo mais simples. O escriba que registrou o manuscrito adicionou uma linha quase imperceptível na margem, como se estivesse com receio de que a frase se perdesse. Essas palavras foram ditas com lágrimas nos olhos. E eu confesso que, quando li isso, tive a impressão de que o manuscrito tinha ganhado voz própria. Eu quase senti a emoção daquele momento, como se pudesse ver o rosto dos discípulos, maravilhados, tentando compreender o alcance daquilo. A ideia de que Jesus, ao voltar da morte, não traz um relato de sombras ou punições, mas um ensinamento sobre luz interior, reconciliação e unidade profunda. Isso mudava completamente o que conhecemos da teologia tradicional. E essa parte do manuscrito continua explicando que, após compartilhar essa visão, Jesus teria feito algo ainda mais impactante. Pediu que cada discípulo colocasse as mãos sobre o próprio peito e respirasse profundamente. Ele teria dito que, naquele gesto simples, cada um poderia sentir a centelha viva dentro de si, não como uma metáfora, mas como uma presença real. E que, ao reconhecer essa luz interna, ninguém poderia mais se sentir sozinho, perdido ou desconectado. Essa era, segundo o texto, a verdadeira mensagem que ele queria que permanecesse após a sua ascensão. O reino de Deus está vivo dentro de vós, porque eu despertei o que já estava aí. Quando terminei de ler essa parte, fiquei alguns minutos imóvel. Era como se o mundo ao meu redor tivesse parado. A ideia de que Jesus teria deixado um ensinamento tão íntimo, tão humano e ao mesmo tempo tão profundamente espiritual, me fez repensar tudo o que eu sabia sobre fé, sobre propósito, sobre o que significa estar vivo. E ao fechar os olhos por um instante, eu percebi que o manuscrito não estava tentando mudar crenças, mas despertar percepções. Ele não gritava uma verdade. Ele convidava a senti-la. E é justamente por isso que esse bloco do manuscrito é tão importante. Ele revela uma parte da mensagem de Jesus que não tenta impor nada, e sim libertar. Uma mensagem que não divide, mas reúne. E talvez seja por isso que ela ficou escondida por tanto tempo. Talvez o mundo ainda não estivesse pronto para um ensinamento tão direto sobre a força interior que cada pessoa carrega. E antes de continuar para o próximo capítulo do manuscrito, respirei fundo. Senti que precisava de um instante para deixar essas palavras ecoarem dentro de mim. E agora, antes de entrarmos no bloco 6, eu quero te dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. Se você está me acompanhando até aqui, se você está presente nesse momento da história, isso significa que você tem um tipo especial de sensibilidade, um tipo de busca que não é superficial. Você é parte da minoria que realmente deseja compreender o invisível, sentir o espiritual, escutar aquilo que não costuma ser dito. E eu te agradeço profundamente por isso. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido, com carinho verdadeiro, a se juntar a nós. Não por números, não por algoritmo, mas porque esse espaço é construído para pessoas como você, que buscam luz, profundidade e verdade com o coração aberto. Se essas palavras tocaram algo em você, compartilhe também nos comentários. Me conte o que sentiu, o que percebeu, o que despertou aí dentro. Eu vou ler tudo com calma, porque sua presença aqui faz diferença. Quando a verdade começa a queimar por dentro. Eu nunca imaginei que um pedaço de pergaminho antigo pudesse carregar tanto peso, mas naquele instante em que fechei a porta atrás de mim e me sentei sozinho, com a casa mergulhada no silêncio da madrugada, senti como se estivesse segurando algo vivo, algo que pulsava. O manuscrito parecia respirar junto comigo, e quanto mais eu o observava,
mais tinha a sensação de que aquelas mesmas palavras haviam atravessado séculos procurando justamente por alguém como eu. Ou talvez fugindo de alguém como eu. O que me assustava era não saber a diferença. Passei a mão pelas margens já desgastadas, e o pó fino que se soltava parecia flutuar no ar como uma poeira de memória, uma poeira de tempo. O texto estava completo demais para ser apenas coincidência. Cada frase, cada pequena marca de tinta, cada letra era tão precisa que parecia ter sido escrita na noite anterior. A única parte que me incomodava, que latejava dentro de mim como um sino distante, era o trecho que ainda não havia sido decifrado. O tal Código de Pedro. E a pergunta que o arqueólogo tinha repetido antes de desaparecer surgia na minha mente como se ecoasse diretamente dentro do peito. Por que aquilo precisou ser escondido? Eu me inclinava sobre o pergaminho quando ouvi um ruído seco vindo da janela. Não era nada exagerado, nenhuma batida brusca. Era o tipo de barulho que só incomoda quem já está tenso demais para ignorar qualquer coisa. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava escura, iluminada apenas pela lâmpada amarelada da mesa. Caminhei até a janela e empurrei a cortina. Nada. Só a rua vazia e silenciosa. Mas aquele vento... O vento estava diferente. Parecia carregar alguma coisa junto dele. Algo que eu não sabia explicar. Voltei para a mesa, mas o manuscrito parecia agora mais pesado. A luz refletia na tinta de forma diferente, como se o texto estivesse mudando sob meus olhos. Respirei fundo e comecei a ler mais uma vez, do início, tentando absorver tudo o que ainda fazia sentido antes que minha mente começasse a criar sombras onde não existiam. Pedro, há um tempo para falar e um tempo para calar. Mas há coisas que só podem ser entregues quando o coração do homem estiver preparado. Eu reli aquela frase pelo menos 10 vezes. Ela vinha logo no início do documento e parecia falar comigo naquele momento. A ideia de que aquilo tinha sido escrito há quase 2000 anos não diminuía a sensação de que havia sido dirigido a quem estivesse lendo agora. A mim. As palavras seguintes traziam uma sequência de orientações espirituais. Não eram conselhos comuns, não eram metáforas simples, eram instruções diretas. Algumas sobre como perceber a verdade quando ela se esconde atrás do que parece óbvio. Outras sobre como lidar com aquilo que se revela tarde demais. E havia uma linha, bem no meio do pergaminho, que me causava arrepios toda vez que eu chegava nela. Aqueles que destruíram o corpo não podem destruir a verdade. Mas aqueles que escondem a verdade podem destruir a própria alma. Era uma frase pesada demais para ser ignorada. Fechei os olhos, tentando absorver o impacto, tentando aceitar que talvez o manuscrito estivesse muito além da minha compreensão. Não era apenas um registro histórico, era um aviso. E então senti outra vez o mesmo ruído, mas dessa vez veio de dentro da casa. Meu coração acelerou e, por um instante, considerei a possibilidade de estar imaginando coisas. Eu estava cansado, tenso, emocionalmente exausto, mas aquele som não era fruto da imaginação. Ele ficou mais claro, mais próximo, como se algo estivesse se movendo pelo corredor. Meu primeiro impulso foi me levantar e verificar, mas minhas pernas pareciam pesadas. O silêncio voltou, tão profundo que parecia vibrar. Eu respirei fundo e decidi me aproximar devagar. O corredor estava escuro e a sensação de que algo havia passado por ali recentemente me deixava inquieto, mas não havia nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma porta aberta, nenhum objeto fora do lugar. Quando voltei à mesa, o pergaminho estava exatamente onde eu tinha deixado, mas algo havia mudado. A luz parecia mais fraca, como se a energia da casa estivesse sendo drenada. O silêncio estava mais denso, mais vivo.
E pela primeira vez eu tive a sensação clara, não racional, não lógica, de que estava sendo observado. A sensação era tão forte que precisei parar. Fechei os olhos, respirei fundo e tentei acalmar meus pensamentos. Mas quando os abri novamente, percebi que não estava mais sozinho. Não era alguém fisicamente presente, não era uma figura, nem uma sombra. Era uma presença, um peso no ambiente, algo silencioso, atento e paciente. Me sentei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse desencadear algo que eu não queria enfrentar. A presença não era agressiva, mas também não era acolhedora. Era como se alguém estivesse esperando que eu entendesse. E foi exatamente aí que vi uma linha no pergaminho que eu jurava que não estava ali antes. Ela era tão sutil que só aparecia quando a luz batia num certo ângulo. Me inclinei tentando encontrar o reflexo, e quando consegui, a frase surgiu como se tivesse sido escrita naquele instante. Não temas o que vem antes da verdade. Teme o que vem depois dela. Aquela frase me atravessou como uma lâmina fria. Não por violência física, mas por tudo o que ela implicava. Um aviso, um alerta, uma fronteira. Levantei a cabeça devagar, sentindo aquele frio na espinha que não vem de temperatura, mas de percepção. A presença parecia mais próxima agora. Não ameaçadora, mas intensa. Como se aguardasse minha reação, e eu reagi da única forma que consegui. Continuei lendo, e conforme lia, percebia algo que me deixava ainda mais inquieto. O texto parecia responder ao meu próprio pensamento. Era como se ele se moldasse à minha compreensão, como se antecipasse minhas dúvidas. Não havia nada sobrenatural explícito acontecendo, nada impossível de explicar, mas a sensação era de que o documento tinha sido criado para se revelar apenas quando o leitor estivesse emocionalmente pronto. E isso me assustava mais do que qualquer coisa, porque significava que aquilo que eu estava prestes a descobrir iria mudar tudo. Minha história, minha fé, minha visão sobre o mundo, minha paz, minha vida. O manuscrito começava agora a entrar em uma parte que nunca havia sido traduzida, uma parte em que o texto ganhava um tom mais pessoal, mais íntimo. Era como se Jesus estivesse conversando diretamente com Pedro, revelando algo que não constava nos evangelhos, algo que tinha ficado de fora, algo que havia sido preservado ou escondido. E pela primeira vez, eu entendi por que tanta gente tinha medo daquele documento, porque a verdade que ele carregava não era apenas histórica, era humana, era espiritual e era perigosa. E foi exatamente nesse ponto, quando eu percebi que iria descobrir algo que talvez eu não estivesse preparado para carregar, que ouvi outro som. Um som que fez todo o ar da sala mudar. Dessa vez, alguém bateu na minha porta. A verdade que bate à porta. A primeira batida foi firme, mas não agressiva. Um toque único, seco, calculado, do tipo que não deixa dúvidas de que não foi o vento nem um vizinho distraído. Era o toque de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu congelei. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando determinar se tinha mesmo ouvido ou se minha mente tensa estava criando ameaças onde não existiam. Mas então, a segunda batida veio. Mais suave, quase cortês, porém tão fora de hora que fez minha respiração prender no peito. Eu olhei para a porta como se ela fosse um ser vivo. A sala inteira parecia prender o ar junto comigo. A presença que eu sentira antes, aquela sensação de observação silenciosa, agora parecia se mover, como se deslizando pelo ambiente, aproximando-se lentamente da porta, como um guardião atento, mas incapaz de impedir o que estava prestes a acontecer. Havia algo estranho naquelas batidas. Não havia urgência nelas, não havia impaciência. Era como se quem estivesse ali soubesse exatamente quanto tempo eu demoraria para reunir coragem de levantar. E isso
Isso me deixou ainda mais tenso. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, mesmo sabendo que quem quer que estivesse do lado de fora já sabia que eu estava ali. Senti o chão frio sob os pés e percebi que minhas mãos estavam tremendo levemente. Passei a palma da mão pela parede enquanto caminhava, usando aquele contato como âncora para o presente. Quando cheguei perto da porta, tudo ficou ainda mais silencioso. Nenhum carro na rua, nenhum cachorro, nenhuma voz distante. Era como se o mundo tivesse pausado para que eu tomasse aquela decisão. Coloquei a mão na maçaneta e fiquei parado por alguns segundos, respirando fundo, tentando ouvir qualquer ruído que denunciasse quem estava atrás da madeira. Mas então, a terceira batida ecoou. Dessa vez, mais próxima, mais confiante. Como se a pessoa soubesse que eu estava logo ali, com a mão sobre a maçaneta, hesitando. "Quem é?" perguntei num tom mais firme do que eu realmente sentia. Silêncio. Nenhuma respiração, nenhum movimento, nada. Aquilo me fez engolir seco. Afastei a mão da maçaneta lentamente, como se algo pudesse agarrá-la caso eu me aproximasse demais. E então, a presença dentro da sala, aquela sensação silenciosa que parecia observar, ficou mais intensa. Não como ameaça, mas como alerta. Foi exatamente nesse ponto que percebi que talvez a pergunta não fosse quem está do lado de fora, mas por que bateriam a porta justo agora? Eu dei 2 passos para trás e voltei o olhar para o manuscrito sobre a mesa. Era como se ele estivesse chamando, como se tentasse me dizer que o perigo não estava lá fora, mas dentro do que eu ainda não havia compreendido. A luz sobre ele parecia mais fraca, mas ao mesmo tempo mais concentrada, como se a própria sala estivesse direcionando minha atenção de volta ao pergaminho. A 4ª batida não veio. Em vez disso, o silêncio cresceu de uma maneira tão intensa que me fez sentir arrepios. Esse silêncio não era natural, era carregado, pesado, esperando. Voltei para a mesa e me sentei devagar, ainda ouvindo mentalmente o eco das batidas. Por algum motivo que eu não sabia explicar, eu sentia que abrir aquela porta seria uma escolha que eu não estava pronto para fazer. Era como se o manuscrito exigisse que eu ficasse ali, que eu permanecesse, que eu continuasse. Respirei fundo e puxei o pergaminho mais para perto. A tinta parecia mais escura do que antes, como se o texto tivesse se aprofundado. E então, notei algo que me fez inclinar o corpo para a frente, como se estivesse prestes a cair sobre a mesa. Uma nova frase havia surgido na borda inferior, tão fina e discreta que parecia escrita há poucos minutos. Quem bate a porta traz perguntas, mas quem permanece em silêncio traz respostas. Aquela frase fez meu coração acelerar. Não era mais apenas um documento antigo. Era um diálogo, um espelho, uma voz que ecoava através dos séculos. Passei a ponta dos dedos pela frase, sem tocar diretamente na tinta, com receio de alterar algo que já estava mais vivo do que deveria. E então, quase como se tivesse sido acionado por aquele contato, o texto acima começou a ganhar sentido, como se palavras antes confusas finalmente se alinhassem. Pedro perguntava, de maneira franca, sobre o medo, sobre a sensação de carregar um segredo que o mundo não poderia receber. Ele descrevia o peso de guardar algo que transformaria não apenas a fé, mas a própria compreensão da vida. E Jesus respondia com uma calma tão profunda que era como se suas palavras atravessassem o pergaminho e tocassem meu peito diretamente. A verdade não destrói o homem. O que destrói o homem é a resistência à verdade. Li essa frase várias vezes, sentindo seu impacto crescer a cada repetição. Parecia simples, mas continha uma profundidade que ultrapassava qualquer explicação lógica. Era como se aquelas palavras estivessem olhando para dentro de mim, revelando medos que eu mesmo tentava esconder. Continuei lendo. E então encontrei algo que fez minha respiração prender de novo. Um trecho mais longo,
escrito numa caligrafia diferente, mais firme, mais precisa, como se o escriba tivesse consciência absoluta do peso do que estava registrando. O que foi revelado depois que a pedra foi removida não foi apenas visto pelos olhos, mas sentido pelo espírito. Há coisas que precisam ser entregues não ao mundo, mas ao coração de um só homem, para que a luz não seja apagada pelos que ainda caminham na sombra. Segurei o pergaminho com mais força. Aquele trecho parecia falar com uma clareza assustadora, não apenas com Pedro, mas comigo. E foi aí que ouvi outro som. Não batidas, não passos, mas o som suave de algo deslizando pelo chão. Olhei rapidamente para o corredor. Nada. Porém, quando voltei minha atenção para a mesa, o pergaminho estava aberto em outra página. Eu não havia mexido, eu tinha certeza absoluta disso. E naquela nova página havia uma frase que fez todo o ar da sala mudar. Só alguém que não teme a perda pode carregar o que virá depois. Fiquei parado, lendo aquela frase repetidas vezes, sentindo cada letra como um peso em minhas costas. O documento parecia exigir algo de mim, algo que eu não sabia se tinha. Não era coragem física, não era bravura, era outra coisa, uma disposição interna, um tipo de entrega. E foi aí que aconteceu algo ainda mais inexplicável. Todas as lâmpadas da casa piscaram ao mesmo tempo. Não foi uma queda de energia, não foi um curto, foi como se a casa inteira tivesse reagido. A presença dentro da sala ganhou densidade naquele instante, como se aproximasse, como se estivesse ao meu lado, não amedrontando, não ameaçando, mas acompanhando, observando minha reação. E então ouvi, não com ouvidos, mas dentro da mente, algo como um sussurro, não palavras, não uma frase, apenas uma sensação profunda, quase como se dissesse, continue. Engoli seco e voltei ao pergaminho. A parte a seguir descrevia a experiência de Pedro após os 40 dias, o impacto que certas revelações haviam causado nele, o confronto interno entre fé, responsabilidade e medo. O receio de que, se ele entregasse ao mundo aquilo que tinha recebido, não apenas vidas seriam mudadas, mas estruturas inteiras seriam abaladas. E então veio a frase que mais me marcou até aquele ponto. Há verdades que libertam, mas há verdades que transformam. E estas últimas precisam ser entregues apenas a quem não se esconde de si mesmo. Parei. Respirei fundo. Senti meu corpo tremer levemente. E pela primeira vez naquela noite, percebi que talvez eu não estivesse lidando apenas com um manuscrito antigo. Estava lidando com algo que atravessava a história, que atravessava consciências, que atravessava a própria noção de tempo. E eu estava no centro disso. A presença dentro da sala deu um passo adiante. Não ouvi o som, mas senti. Como quando alguém que você ama se aproxima sem tocar. Como quando alguém que você teme observa sem falar. E, de repente, a porta da sala se abriu sozinha. Devagar, sem barulho, só o suficiente para que eu pudesse ver o corredor novamente. E o corredor estava completamente escuro, mesmo com as luzes da casa acesas. Algo ali me chamava, não como ameaça, mas como um convite para seguir. E foi nesse instante que uma última frase surgiu no rodapé do pergaminho, fina, quase invisível, como se estivesse sendo escrita naquele momento. A última verdade não se lê, se atravessa. Me levantei devagar, o coração acelerado, a respiração pesada. Eu sabia o que precisava fazer, e quando dei o primeiro passo em direção ao corredor escuro, a presença caminhou ao meu lado, não para me impedir, mas para me acompanhar. A revelação silenciosa, que mudou tudo, 1500 palavras, mantendo o mesmo tom emocional, investigativo e cinematográfico. A névoa fria daquela manhã parecia esconder mais do que revelar.
Era como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração, esperando a próxima página da história se virar sozinha. E, de certo modo, era exatamente isso que aconteceria. As montanhas da Etiópia permaneciam ali, imóveis, silenciosas, tão antigas quanto os próprios evangelhos. Mas dentro de um pequeno mosteiro de pedra vulcânica, isolado no topo de um platô, algo se movia. Algo que vinha sendo protegido, estudado e temido por séculos. Os monges chamavam aquilo de a palavra velada. Outros, em segredo, usavam um termo diferente, a testemunha após o silêncio. Um manuscrito que não deveria existir, um relato que não deveria ter sobrevivido. Uma versão dos acontecimentos pós-ressurreição que não se encaixava em quase nenhuma narrativa oficial. E talvez por isso mesmo tivesse sido guardada com tanto zelo. Não era apenas uma página perdida, era uma conversação inteira. Uma série de diálogos atribuídos a Jesus após a ressurreição, diálogos que nunca entraram para o cânone e que, segundo os monges, mudariam a forma como o mundo entende o invisível. E naquele dia, o manuscrito seria finalmente mostrado ao pesquisador estrangeiro que havia viajado mais de 10.000 quilômetros para chegar ali. Um homem que dedicou a vida a identificar fragmentos, reconstruir histórias e dar voz ao que o tempo tentou apagar. Mas não estava preparado para aquilo. Quando o monge mais velho, frágil, porém firme, destravou a caixa de madeira entalhada, o ar do lugar mudou. Era como se o passado tivesse sido libertado, como se séculos de silêncio começassem a se desfazer. Um grão de poeira de cada vez. O manuscrito estava lá, envelhecido sim, mas surpreendentemente completo. E mais do que isso, coerente. O pesquisador aproximou-se devagar, consciente de que estava diante de algo que, em qualquer outro contexto, seria considerado impossível. Seus dedos tremiam antes mesmo de tocar o pergaminho, mas o monge colocou uma mão em seu pulso e murmurou: apenas olhe, não tente entender de imediato. Ele abriu a primeira página, e então o mundo pareceu parar. O texto começava com uma saudação atribuída a Jesus, depois de aparecer aos discípulos, algo diferente de tudo que se conhece nos evangelhos. Não era uma fala sobre paz, perdão ou consolação. Era um aviso sobre compreensão, percepção e responsabilidade humana diante do poder da palavra. E era tão direto, tão íntimo, que parecia ultrapassar os limites do tempo. As linhas seguintes traziam descrições de ensinamentos transmitidos longe das multidões, em pequenos círculos quase sussurrados, ensinamentos sobre o modo como cada pessoa carrega dentro de si uma versão incompleta do mundo e como essa imagem pode ser moldada ou distorcida por medo, ambição ou ignorância. Aquele que não vê a verdade dentro de si, dizia o texto, buscará nos outros o que já tem e encontrará apenas a própria sombra. O pesquisador recuou a cabeça, tentando manter a lucidez. Aquilo era diferente, profundamente diferente. As descrições seguintes falavam de uma espécie de segundo chamado, uma instrução dada aos discípulos sobre responsabilidade espiritual. Não era uma promessa de poder, nem de punição. Era uma advertência sobre como a verdade cresce, se fragmenta e se transforma dependendo da pureza de quem a recebe. Era algo que tocava mais na psicologia humana do que no sobrenatural. E, enquanto o pesquisador lia, percebeu, pela primeira vez, por que aquele texto havia sido guardado em segredo. Não porque contradizia algo, mas porque aprofundava tudo. Era uma visão mais madura, mais introspectiva, mais exigente, e talvez por isso considerada perigosa.
Nos parágrafos centrais, havia um ensinamento sobre aqueles que moldam o mundo com suas próprias narrativas, líderes, autoridades, mestres, governantes, e sobre o perigoso poder que possuem quando distorcem a verdade para benefício próprio. Não era acusação, era constatação. A palavra, quando usada sem compaixão, não liberta, aprisiona. Quando usada sem sabedoria, não ilumina, confunde. E quando usada sem verdade, não guia, destrói. O pesquisador respirou fundo. Esse trecho parecia quase uma crítica ao futuro, a eras de manipulação, a governos, templos, instituições, a qualquer sistema que tentasse se colocar acima do ser humano. Ele olhou para o monge. Por que isso nunca foi revelado? O monge suspirou como quem carrega o peso de muitas gerações. Porque não queriam que tivesse sido dito. Silêncio. O pesquisador voltou ao manuscrito. E então chegou às últimas páginas. As mais surpreendentes. Ali, o texto descrevia um momento de profunda intimidade espiritual. Um suposto encontro final entre Jesus ressuscitado e um dos discípulos que havia permanecido em silêncio nas escrituras tradicionais. Um discípulo esquecido, cuja voz nunca foi totalmente incluída na narrativa oficial. O manuscrito descrevia esse encontro como um diálogo sobre a finitude humana, sobre o medo, sobre a sensação de estar sempre à beira de algo que não se entende completamente. E então vinha a frase mais impactante de todo o documento. Quando eu partir novamente, não busquem meu corpo nas alturas nem nas tumbas. Busquem minha verdade naquilo que permanece vivo dentro de vocês, e no modo como tratam uns aos outros, pois é aí que meu caminho continua. O pesquisador ficou imóvel. Não era uma revelação sobrenatural, era humana, profundamente humana. E talvez fosse exatamente por isso que o manuscrito havia sido ocultado. Porque ele tirava o foco do milagre externo e devolvia toda a responsabilidade à consciência humana. Após ler a última linha, o pesquisador fechou o pergaminho com cuidado. O monge perguntou: "Você entende agora?" Ele respondeu com sinceridade: "Entendo porque o mundo não estava pronto, mas acho que agora pode estar." O monge sorriu. Não era um sorriso de aprovação. Era um sorriso de aceitação. Um sorriso de quem sabe que nada permanece escondido para sempre. Ao sair do mosteiro, o vento bateu forte e o pesquisador teve a estranha sensação de que algo antigo, muito antigo, havia finalmente sido libertado. Não era apenas um documento. Era uma lembrança, um eco de algo que por séculos permaneceu vivo no silêncio e agora estava pronto para ser ouvido. A última verdade que ecoa até hoje, final impactante e emotivo, 1000 palavras. O sol já estava se pondo quando o pesquisador iniciou a descida do platô. O céu assumia tons de vermelho queimado, lembrando fogo atrás das montanhas, como se o próprio horizonte estivesse sendo purificado após séculos de silêncio. Ele caminhava devagar, respirando o ar frio da tarde, tentando recompor o próprio eixo. Mas não conseguia. Era como se as palavras do manuscrito ainda vibrassem dentro dele, rearranjando tudo o que acreditava saber. Mudando não apenas a história, mas a si mesmo. A certa altura, parou no meio da trilha. Não havia ninguém ao redor, só o vento correndo entre as pedras antigas. E naquele silêncio, ele percebeu que algo havia mudado para sempre. Aquela revelação, aquela conversa perdida por 2 milênios, não era apenas um detalhe histórico. Era um convite, um chamado. Um lembrete de que cada pessoa, não importa o tempo ou o lugar, carrega consigo uma pequena parte da verdade. E de que a luz não está apenas nos livros, nem nos templos, nem nos milagres, mas na consciência humana, no modo como cada um escolhe tratar o outro. O manuscrito não pedia adoração,
nem medo, nem obediência cega. Ele pedia responsabilidade. E essa era a parte que mais o emocionava, porque no fim de tudo, no fim de toda a história, a mensagem era simples. A verdadeira transformação não acontece em templos, acontece dentro das pessoas. Ao chegar ao vilarejo, o pesquisador se sentou em uma pequena mureta de pedra e observou as luzes acendendo uma a uma, como se estrelas estivessem surgindo no chão ao invés do céu. A vida simples continuava. Crianças correndo, mulheres carregando água, monges cruzando a praça, e ele percebeu algo profundo. Nenhum deles sabia que a poucos metros existia um manuscrito capaz de reescrever capítulos inteiros da fé humana. E mesmo assim, todos ali viviam com uma serenidade que parecia impossível no resto do mundo. Talvez essa fosse a verdadeira lição. Porque o manuscrito falava sobre luz, sobre verdade, sobre o risco de transformar poder espiritual em poder humano. E aquelas pessoas, humildes, quietas, invisíveis aos olhos da história, viviam a essência dessa mensagem sem ao menos conhecê-la. Ele fechou os olhos, e foi então que a decisão nasceu dentro dele. Sim, ele iria compartilhar o que descobriu, mas faria isso da forma certa. Sem sensacionalismo, sem ambição, sem buscar títulos ou reconhecimento. Faria isso com respeito, com calma, com responsabilidade. Foi nesse instante que uma voz suave ecoou na memória dele. Não dos monges, não do manuscrito, mas da própria consciência. A verdade não pertence a quem a encontra, mas a quem a protege. Ele abriu os olhos, com lágrimas discretas. Era isso. Era exatamente isso que precisava fazer. O pesquisador respirou fundo e começou a caminhar de volta para sua hospedagem, sabendo que, quando o amanhã chegasse, o mundo ainda seria o mesmo, mas ele não seria. E talvez, apenas talvez, aquilo fosse o suficiente para iniciar uma mudança. Quando chegou ao quarto simples, colocou sua mala no chão, abriu a janela e deixou o vento da noite entrar. A lua iluminava as montanhas, e por um momento ele teve a sensação de que alguém ou algo o observava com serenidade. Não com julgamento, mas com uma espécie de confiança silenciosa. Ele sorriu, um sorriso leve, cheio de humildade, e disse em voz baixa, quase como um sussurro: "Eu vou honrar isso." A chama da lamparina oscilou, como se respondesse. E foi assim, de forma simples, sem trombetas, sem espetáculos, sem milagres visíveis, que a jornada chegou ao fim. Ou talvez, ao começo de algo maior. Porque no final de tudo, no final de cada capítulo, uma verdade permanece. Alguns segredos não foram feitos para ficar escondidos. Foram feitos para despertar quem está pronto para ouvir. E agora que você ouviu essa história até o fim, a pergunta que fica é: o que você fará com essa verdade?